Você sabia que muitas mulheres fazem reposição hormonal e mesmo assim continuam sofrendo com cansaço, falta de energia, baixa libido, pele flácida e cabelo fraco? Você conhece alguém que aumentou a dose do hormônio várias vezes, mas continua sem perceber grandes resultados? E se eu te dissesse que talvez o problema nem seja a reposição hormonal? Hoje eu vou mostrar o verdadeiro motivo pelo qual muitas mulheres continuam envelhecendo rapidamente, mesmo fazendo a reposição hormonal. E você vai entender qual é o fator que pode estar impedindo o hormônio de agir corretamente e o que fazer para mudar isso. Então fica comigo até o final, porque esse conhecimento pode transformar completamente a forma como você enxerga a menopausa. A maioria das mulheres acredita que basta repor o estradiol para voltar a ter energia, disposição, libido e qualidade de vida. Mas a realidade é outra. Muitas iniciam a reposição cheias de expectativa e acabam frustradas porque os sintomas continuam. E isso acontece porque existe um problema silencioso que quase ninguém explica, que o hormônio sozinho não resolve tudo. E se você ainda não me conhece, eu sou Juliana de Jesus, eu sou enfermeira naturopata e eu ajudo as mulheres acima dos 40 anos a recuperarem o protagonismo sobre o próprio corpo durante o climatério e a menopausa. E eu faço isso por meio de mudanças de hábitos, conhecimento e autocuidado, para que elas deixem de apenas sobreviver a essa fase e voltem a se reconhecer. Aqui no canal, toda semana tem vídeos mostrando como utilizar alimentação, suplementação, fitoterápicos e também quais mudanças no estilo de vida que você pode fazer para viver essa fase com mais saúde. Então já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Agora vamos entender uma coisa muito importante. O estradiol é muito mais que um hormônio ligado apenas à função sexual feminina. Ele participa do funcionamento do cérebro, da memória, do humor, da qualidade do sono, da saúde cardiovascular, da lubrificação vaginal, da libido, a pele, ossos, disposição física. E na prática, ele funciona como um verdadeiro maestro do organismo. Durante o climatério, esse hormônio começa ali a oscilar. Depois da menopausa, sua produção praticamente desaparece. E é justamente aí que começam a surgir os maiores sintomas que comprometem a qualidade de vida de muitas mulheres, pois você pode perceber sintomas como cansaço constante, falta de disposição, porque você está cansado, você não vai ter disposição, os fogachos, insônia, queda de cabelo, a pele mais flácida, ganho de gordura, principalmente abdominal, alterações de humor, dificuldade de memória, baixa libido, entre outros. São mais de 100 sinais e sintomas relacionados à menopausa. E é por isso que muitas mulheres procuram ajuda médica e iniciam a reposição hormonal. Mas aqui existe um detalhe muito importante. Não adianta apenas aumentar a quantidade do hormônio, porque para funcionar bem, o estradiol precisa encontrar um organismo saudável. Ele depende de um terreno adequado. E esse terreno, que é o nosso corpo, se ele está inflamado, o hormônio chega até o receptor, mas seu efeito é muito menor. É exatamente por isso que tantas mulheres dizem: eu estou fazendo reposição hormonal e não senti grandes mudanças. O problema pode não estar no hormônio, pode estar no ambiente, no organismo onde esse hormônio precisa agir. E o grande vilão desse processo é a inflamação crônica. E quando eu falo de inflamação crônica, não estou falando daquela inflamação aguda que aparece quando, por exemplo, você tem uma infecção de garganta. Aí você vai ter febre, vai ter dor, vai ter mal-estar. A inflamação que eu estou falando é de uma inflamação silenciosa. Ela não dói, ela não dá febre.
mas ela prejudica praticamente todas as funções do organismo. É como colocar um combustível premium em um carro cujo motor está completamente sujo. O combustível é bom, é ótimo, mas o motor não consegue aproveitar. É exatamente isso que acontece com muitas mulheres. A inflamação faz com que os receptores hormonais respondam muito pior. Imagine o seguinte: uma chave perfeita tentando abrir uma fechadura danificada. A chave está correta, mas a porta não abre. O hormônio também pode estar correto, mas o organismo não responde. E esse problema é ainda muito mais sério para mulheres que não podem ou não desejam fazer a reposição hormonal, porque a inflamação piora ainda mais os sintomas da menopausa. A boa notícia é que existe uma forma de preparar esse terreno. Então, antes de pensar em aumentar a dose do hormônio, você precisa fazer uma verdadeira faxina interna. E essa faxina depende de 4 pilares. Então vamos lá. Primeiro pilar, alimentação estratégica. Então você pode e deve reduzir os alimentos ultraprocessados, consumir menos açúcar e carboidratos refinados, aumentar a ingestão de verduras, legumes, frutas, alimentos ricos em fibras, preferir as gorduras boas, como azeite de oliva, abacate, incluir alimentos ricos em fitoestrógenos, como a linhaça. Pilar 2, saúde intestinal. Seu intestino participa diretamente do metabolismo do estrogênio. Também influencia a produção de neurotransmissores responsáveis pelo humor, sono e o equilíbrio hormonal. Um intestino saudável significa um organismo muito mais preparado para responder aos hormônios. Terceiro pilar, sono reparador. Você pode fazer tudo certo durante o dia, mas se você dorme mal, aí seu corpo não consegue reparar os danos. Então procure iniciar o sono antes das 10 horas da noite. Diversos estudos mostram que o sono iniciado nesse horário proporciona uma recuperação hormonal muito mais eficiente. Dormir tarde também está associado a pior memória, maior risco de alteração cognitiva e maior inflamação. Existe uma frase que resume tudo isso: ninguém dorme mal e acorda bem. O quarto pilar, controle do estresse. Nós vivemos sob pressão e ainda tem as atualizações dos adolescentes farmando aura. Ai, gente, só por Deus, quem é mãe de criança e adolescente vive sob estresse constante. Mas o estresse constante mantém um cortisol elevado. Cortisol elevado favorece a inflamação, acelera o envelhecimento, prejudica ainda mais a ação dos hormônios. Por isso, atividade física, meditação, oração, momentos de lazer são estratégias que ajudam muito nessa fase. Então, antes de pensar em aumentar a dose da reposição hormonal, pergunte a si mesma: o meu organismo está preparado para receber esse hormônio? Minha alimentação reduz a inflamação? Meu intestino está funcionando bem? Eu durmo o suficiente? E como é que anda o meu nível de estresse? Responder essas perguntas pode mudar completamente seus resultados. A menopausa não significa que seu corpo está condenado ao envelhecimento acelerado. Ela representa uma nova fase da vida. E quando você entende o que realmente está acontecendo dentro do seu organismo, deixa de lutar contra o próprio corpo e passa a trabalhar a favor dele. Seu corpo ele não precisa apenas de hormônio, ele precisa de equilíbrio. E esse equilíbrio começa nas pequenas escolhas que você faz todos os dias. Se você sente que já tentou de tudo, faz reposição hormonal ou até não pode fazer, mas continua cansada, sem energia e sem reconhecer o próprio corpo, talvez o que esteja faltando não seja mais um suplemento ou uma dose maior de hormônio. Talvez esteja faltando entender como está o seu terreno biológico. Foi exatamente por isso que eu criei o mapeamento integrativo da Mulher 40+.
Nesse encontro individual, eu avalio de forma global os fatores que podem estar contribuindo para os seus sintomas. Alimentação, intestino, sono, estresse, a rotina, estilo de vida e outros aspectos que influenciam diretamente o seu equilíbrio hormonal. Ao final, você recebe um direcionamento personalizado com os primeiros passos para cuidar do seu corpo de forma estratégica. Se você quer saber se esse mapeamento é para você, clica aqui no link da descrição ou entre em contato pelo WhatsApp. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outra mulher que também precisa entender que a reposição hormonal é importante, mas ela não faz milagres quando o organismo não está preparado, né? Então, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu te encontro no próximo vídeo.